Eu não imaginava que seria assim. Gente, primeiramente, bom dia, tudo bom? Boa tarde, boa noite pra todo mundo. Eu não tenho 40 anos ainda, tá? Mas falta 2 anos, eu tenho 38. Em breve, né, que eu faço 38 em março agora. Eu imaginava que meus 40 anos, seguindo as referências dos meus tios, que são quase da minha idade, os meus tios têm basicamente 10 anos a mais que eu. E aí eu via os meus tios trabalhando desde muito cedo. Não foi diferente comigo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e tô até hoje, né? Mas só que tinha uma questão. Os meus tios, eles se matavam no trabalho, sabe? E era algo que eu tinha na minha cabeça, que eu não queria isso. Eu não queria ser como meus tios. E outra, eles tiveram filhos muito cedo. Eu não tenho desejo de ter filho. E o fato de eu ser gay já me ajudou muito nisso, porque eu não tinha pretensão nenhuma de ser como eles eram. Apesar de eu olhar meus tios e ver como eles são trabalhadores, trabalham até hoje, se entregam para o trabalho. E a minha geração, que é a milênio, já veio com um pensamento mais desconstruído sobre o trabalho. A gente veio priorizando a saúde mental. Então a gente já não aceita muita coisa. E eu lembro que quando eu fui começar a trabalhar, eu tive a primeira crise dos 20, né? Que é aquilo, você não quer largar a adolescência. É tudo um impacto para você se tornar um adulto e ter que pagar contas. Eu tive um porém aí também, que mais pra frente no vídeo eu vou falar, que é a questão mesmo do meu pai, que quando eu comecei a trabalhar, eu acho que teve muita crise entre eu e meu pai, porque eu comecei a sustentar meio que a casa, sabe? Então, eu tive que ter responsabilidades de um adulto muito cedo. Eu vi os meus tios e eu pensava que meus 40 anos seria semelhante ao deles, porém eu não queria que fosse. Eu ia fazer de tudo para a minha vida, quando eu chegasse dos 40 anos, fosse totalmente diferente dos meus tios, que era morrer de trabalhar. E muitos deles, para aliviar essa luta, esse labor da vida, eles se afundaram em bebidas. Trabalhavam muito e aí o tempo que sobrava ia pro bar, bebia. Naquela época também não tinha tanta informação sobre saúde mental como a gente tem hoje, né? Não tinha internet. Eu acredito que a sociedade vê um homem de 40 hoje totalmente diferente de como eles viam no passado, né? Porque eles falam até hoje em dia que o 40, os 30 do passado. Só que tem uma questão comigo que pega muito forte. É o seguinte, eu não me sinto uma pessoa que está chegando aos 40. Eu me sinto uma pessoa jovem. Eu achava que com 40 anos eu não ia conseguir fazer muita coisa. Gente, quando a gente é jovem, a gente tem tantos pensamentos sobre os 40, sobre os 50, eu achava que eu não tinha, que eu não ia conseguir fazer muita coisa mais, que eu já não teria a mesma força, que eu não teria a mesma vitalidade. Mas pelo contrário, eu ainda sou a mesma pessoa ali dos 25, eu não senti uma queda na energia. Obviamente também, né, gente? Porque hoje eu vou no endocrinologista, eu cuido da minha saúde, eu malho, corro atrás de tudo para eu me sentir bem por mais tempo, para aumentar minha expectativa de vida. É isso que eu faço. A sociedade, ela cobra muito, né, da gente, muitas coisas que a gente não consegue ter agora. Por exemplo, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo comprar um carro ainda. A sociedade meio que cobra isso, eu sinto, né, que a sociedade cobra que você tenha coisas, principalmente nós gays, que a exigência por exemplo, por que eu não saí de casa até hoje? Gente, o meu pai, ele falhou sim, quando a gente era mais novo, na questão de ter a responsabilidade de um pai dentro de casa. E não julgo ele, já passou, aconteceu. Eu meio que sempre fui muito paternal, sabe? Eu sempre assumi a responsabilidade do pai por ser filho mais velho. Eu assumi a responsabilidade do pai, às vezes. Então, a casa que a gente construiu tem dinheiro meu lá. E eu tenho meio sentimento de pai, de estar cuidando de todo mundo, de ficar sempre de olho o que meus irmãos estão fazendo, como é que eles estão criando a família deles, porque agora meus irmãos cresceram, não precisam mais de mim, porque teve uma época que eu tive que ser mesmo o rimo de família ali, ajudar dentro de casa. Eu assumi meio esse compromisso de pai. E por isso meio que atrasa um pouco a vida da gente. Quando eu tive as crises dos 30, que foi a que mais marcou, um sentimento assim, gente, eu não conquistei nada, eu não tenho nada, meu Deus, tô chegando aos 30 e tudo acabou. Eu até deixei esse recado aqui pra você que tá chegando aos 30. Cara, respira, sossega, 30 só tá começando, sabe?
você vai tomar decisões muito mais maduras. Os meus medos eram que eu chegasse aos 40 morando na casa dos meus pais, e ainda moro, né? Chegar aos 40 sem ter uma casa, sem ter um carro, sem ter os bens materiais e principalmente sem ter a vitalidade, né? Que é o meu ponto principal da minha vida, assim, eu sempre quero manter a minha vitalidade. Eu vejo que essa questão de ter carro, casa, que é meio ilusório, sabe? Que todos têm que ter a mesma coisa ao mesmo tempo, na mesma idade. Nada. A gente tem vida demais ainda pela frente para conquistar tudo isso. E é o que eu tenho feito, sabe? É o que eu tenho feito, lutado para conquistar tudo isso. E eu tinha medo também de não realizar meu sonho de ser conhecido, né? De ser um artista conhecido. E graças a Deus, isso aí já não preciso ter medo, porque a telemarketing sincera entrou na minha vida e hoje eu sou conhecido pelo meu trabalho como telemarketing sincera e já sou muito feliz por isso, né? Graças a Deus. Então não preciso me preocupar sobre insegurança. Gente, eu sempre tive muita insegurança com o meu corpo, com quem eu era. Eu tinha dificuldade de entender a minha identidade, de reafirmar a minha identidade. Agora, não mais. Agora eu sei quem eu sou. Obviamente que a gente não sabe 100% quem a gente é. Sempre a gente vai se conhecer mais, porque o nosso cérebro é muito amplo. Mas eu tenho buscado mais o autoconhecimento e resulta em uma segurança. O que eu espero alcançar até os meus 40 anos? Gente, eu ainda sou muito sonhador. Então eu acredito que eu possa conquistar coisas grandes. Eu espero assim que um vídeo meu da Sincera estoure no Brasil inteiro e de repente eu cresça lá, eu exploda e aí eu ganho muito dinheiro e aí eu consigo mudar a minha realidade, a realidade da minha família. É isso que eu tenho em mente ainda até meus 40 anos. Hoje em dia eu me tornei uma pessoa muito planejada, né? Você é o dono da sua própria vida, você é o dono da sua própria realidade. E aí, então você começa a perceber que se você tomar certos passos, pode dar muito certo, mas se você tomar certos passos, pode dar muito errado. Eu tive ansiedade por muitas fases da minha vida, mas hoje eu não tenho nenhum problema, não tomo nenhum tipo de medicamento controlado para cuidar da parte da mente. Pelo contrário, eu fui em busca do endocrinologista para organizar a minha saúde física e corporal, que aí acabou resultando que a minha mente ficou muito ok. Eu hoje consigo planejar minha vida até os 40 e já pensar, ó, dos 40 anos eu quero assim, eu quero assado, é basicamente isso. Então é basicamente isso. Então eu hoje, chegando aos 40, nessa fase que eu tô, nesse vídeo presente, eu estou muito feliz. Eu estou muito realizado, sabe? Eu tenho conquistado e tenho evoluído e tenho crescido cada dia mais. E é isso que eu quero para mim, que eu desejo para vocês. E eu quero muito que você deixe seu comentário aqui embaixo também sobre o que você pensa, se você já passou dos 40, se você está chegando aos 40. E hoje eu tô feliz. Se eu encontrasse o Fernando de 20 anos atrás, eu ia falar com ele assim: para, acalma, deu tudo certo. Você está trilhando o caminho que você sempre sonhou. Obviamente que não foi no mesmo tempo que a galera que você se comparava, porque você partiu de outro lugar. As suas dificuldades são outras, as suas batalhas são outras, mas você está conquistando e trilhando o seu próprio caminho. Hoje eu sou formado em marketing, fazendo pós-graduação em comunicação e oratória. Então, assim, tá tudo caminhado. Fique em paz, Fernando, de 20 anos. Para de pirar. É isso, gente. Então, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse relato pessoal. E